7 horas mais 40 minutos, 7h40, e o sol já deu as caras aqui em São Miguel do Iguaçu, uma quinta-feira muito bonita, por sinal. Nesse momento não tá ventando, né? Deu uma ventania durante a madrugada, chegou a assustar em algum momento, mas agora o sol predominando, céu azul, dentro da previsão estabelecida, e deveremos ter um dia quente. Aliás, próximos dias de sol e calor e vento, segundo o CIMEPAR. Bom, muitos produtores aí já estão fazendo custeio, projeção, as contas, porque assim, não para, né? Enquanto a tentativa, vou colocar dessa forma, tem muita gente tentando colher o milho, né? Milho safrinha, já tem que fazer o alinhamento dos custeios de produção para a safra de soja que vem por aí. E vem sendo uma pressão muito grande, né? Porque vai ser necessário dar resultado a próxima safra. A gente vai falar sobre um quesito que o produtor, nessa pressa, nessa correria de tomadas de decisões, deixa um pouquinho para trás, que é a documentação para linhas de custeio. Você sabe que documentação precisa? Quais são os documentos necessários para levar lá? Custeio é aquela coisa, né? Quem chega primeiro bebe água fresca. Às vezes chegar primeiro sem a documentação necessária não resolve muita coisa. Para isso, para esclarecer, tirar essas dúvidas, hoje no Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar com a gerentes agro da Cressol Conexão, Maria Eduarda Baicos e Letícia Kerkhoff. Maria, Letícia, muito bom dia para vocês. Muito obrigado aqui pela presença. E vamos lá então. Documentação para o custeio. Parece óbvio, mas nem tudo que é óbvio a gente passa a fazer da forma que precisa, né? Bom dia, Cunhasque. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal e aos cooperados da Cressol. A gente fala, né, Cunhasque, que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então a gente realmente está aqui para, muitas vezes, vai estar falando novamente sobre a documentação, é tão simples, mas não para todos os produtores. Muitas vezes os produtores não acessam uma linha que pode estar auxiliando na sua cultura, no seu plantio, por falta de informação realmente, ou até achar muito difícil conseguir essas documentações, né? Então nós da Cressol somos os consultores nessa questão de documentação também e auxiliamos em tudo. Não simplesmente pedimos que traga o documento, a gente auxilia realmente no processo, aonde ir, com quem conversar, como pegar, se necessário a gente tá a campo também para auxiliar isso, né? Então é nesse sentido que a gente veio aqui falar hoje. O que é corriqueiro nesse sentido, que precisa, assim, para qualquer custeio que é necessário? E acho que a Maria falou muito bem nesse sentido. Vamos falar o óbvio, né, Letícia? Bom dia. Bom dia, Cunhasque. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, né? Em especial aos nossos cooperados. Então, como a Maria já bem iniciou, né? O óbvio precisa ser dito. E às vezes o simples para nós não é tão simples para os produtores. Então, a gente vem para esclarecer as principais dúvidas, né? Falar, assim, de uma forma geral dos principais documentos, o que fazer se acontecer algum problema, né? Com a matrícula, com o CAR, até com a CAF, né? Para os produtores que são aí PRONAF, que é o principal documento, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que é o principal documento para ter acesso ao crédito. Então, o que fazer se acontecer algum problema, se estiver vencido, né? Nós estamos aqui para prestar esse suporte. Isso. E nesse sentido, produtor, vamos lá, ele vai para o custeio, chega lá na agência, para o custeio normal no geral, ele deve estar atento a quê? Então, assim, a primeira documentação é realmente a matrícula, né? Muitas vezes o cooperado que está hoje cultivando, ele não é o proprietário da matrícula, então ele já agrega ali junto um contrato de arrendamento. Então, preciso do conjunto dessa documentação junto com a CAF, se ele for PRONAF, né? Aonde conseguir essa CAF? Esse é um cadastro, né? Como a Letícia falou, o Cadastro da Agricultura Familiar, que é realizada pelo Sindicato Rural. Nossos grandes parceiros, o Evandro, o Iago, né? Eles realizam esse cadastro, que é nada mais do que verificar a última produção do último ano, para verificar se ele teve enquadramento nos 500 mil anual bruto, né? Que isso que habilita o cooperado a ter essa CAF. Como eu sei se eu tive esses 500 mil bruto ou não, para levar lá no sindicato e ter essa emissão da CAF? Nada mais é verificar onde você entregou o seu produto. Seja hortaliça, seja soja, milho, enfim. Ou até mesmo no laticínio, pegar todas as notas do último ano.
e levar lá para o sindicato, que eles vão fazer toda essa parte de adequação para verificar se enquadra como CAF, né? Então, para o pequeno produtor, o primeiro documento, realmente, como a Letícia falou, a base do pequeno produtor é ter essa CAF, né? Então, a gente sabe aí que o sindicato faz um excelente trabalho na nossa cidade, né? É muito parceiro da cooperativa Cressol, então a gente trabalha em conjunto nisso. Muitas vezes o cooperado fica com dúvida, a gente vai até o cooperado junto lá no sindicato, né, para estar realizando o cadastro da agricultura familiar. Perfeito. O segundo passo nesse quesito, que normalmente o produtor falha, qual que seria? Tem a questão também, Cunhas, que a gente tem que prestar muita atenção ao CAR. Então, a gente teve muitas mudanças, questão de gel também. Depois a Maria pode explanar mais sobre quem precisa ser obrigatório fazer já, quem pode ainda se organizar, enfim. Então, a gente teve muito CAR com status pendente, né? Então, que pode ser muita coisa, né? Que pode ser, às vezes, alguma coisa que precisa atualizar, às vezes alguma diferencinha diária que está no CAR, mas que não está na matrícula. Então, tudo isso, como a Maria falou, o sindicato ele é grande parceiro nosso. Principalmente, então, para os pequenos produtores que às vezes não entendem porque o CAR ficou pendente. Então, a gente sempre, eles vêm na agência, a gente tenta explicar, mas como às vezes a gente não sabe o motivo, porque precisa ter a conta Gov para ver certinho sobre o CAR. Então, são diversas questões. E o sindicato, ele auxilia bastante os produtores nessa parte. Então, a gente consegue fazer, direciona para eles, eles fazem ver o motivo real do porquê, o que precisa ajustar, para fazer esse ajuste o quanto antes, né? Para que o CAR fique certinho, para que não dê nenhuma pendência na hora de contratar o crédito. Até, Cunhas, que é bacana a gente falar o que é o CAR, né? É o Cadastro Ambiental do Imóvel. Geralmente, o cooperado que nunca acessou nenhuma linha, a área dele nunca foi acesso apto ao crédito rural, muitas vezes ele nem tem esse CAR, né? Então, assim, o sindicato realiza isso, tá? Ele realiza também os ajustes. Como a Letícia frisou, muitas vezes tem aquela diferença de área, porque antigamente a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje para fazer uma medição de uma área, né? Muitas vezes era os avós dos nossos cooperados hoje, né, que fazia essa medição junto com o vizinho, colocava uma estaca no início ao fim e ali estava medida a área, né? Então, o georreferenciamento vem já juntamente para ajustar isso. Porém, o georreferenciamento não é obrigatório ainda, apenas para quem tem acima de 25 hectares, né? Então, dá mais ou menos aí uns 10 alqueires. Acima disso, ele já está obrigatório. Quando vai ser obrigatório para os pequenos produtores? Então, quem tem uma quantidade um pouco menor, né? Ainda não foi prorrogado, né? Era para ser até esse ano obrigatório, mas já foi prorrogado para mais um ano. O que a gente sente, às vezes, um pouco de dificuldade? Com certeza é o sistema por si só. Porque além de fazer esse georreferenciamento, de ter toda uma empresa que vai lá e mede a área certinho, também tem que estar fazendo esse cadastro no INCRA. Ali que está tendo um pouco de dificuldade, por ser um sistema, né, no caso do Brasil, né, então é muitas demandas e acaba congestionando um pouco o sistema. A gente verificou que foi realmente por isso que eles adiaram essa obrigação, né. E a questão do gel, né, Cunhas, que eu já tinha conversado contigo, é que não é simplesmente fazer o gel. Depois disso, você tem que ajustar lá o CAR para o número novo da sua matrícula, você tem que ajustar o ITR, o CCR. Então, são várias documentações que vêm junto com o GEL, que precisa que o produtor faça essa alteração, não é automático, né? Então, agora nessas conferências que a gente fez, esses custeios que a gente já contratou, né? Já estamos aí liberando vários custeios, a gente verificou isso, né? Que o entendimento às vezes ficou um pouco vago de que fazer o GEL estaria tudo certo. Mas precisa desse acréscimo de realmente ir no CAR, alterar o número da matrícula no CAR, no ITR e no CCR também. É uma coisa conectada à outra, então que forma não existe um documento, só são vários documentos. O CAR e o georreferenciamento nessa conjuntura aí, a gente tem aquele monitoramento via satélite, que eles tiram fotos, vídeos das propriedades para saber se tem desmatamento ou não, a respeito disso? Isso, realmente, o CAR é justamente isso, para ver na sua propriedade quanto dessa tua propriedade você tem de vegetação, né, nativa, né, que no caso não pode estar sendo explorada. Então é realmente isso, a parte ambiental é o cadastro do CAR, né, e vamos supor assim, se tiver alguma pendência nesse CAR, você não consegue acessar o crédito rural. Mas muitas vezes o cooperado nem sabe que está com pendência, né? Então esse é o nosso trabalho também, de estar informando o cooperado, informando aonde ele pode estar vendo para verificar, né, como resolver isso também.
isso me chama a atenção porque eu sigo um produtor que ele posta bastante coisa no Instagram e ele mostrando uma situação que ele teve que se explicar, né? Porque 2 árvores morreram no meio na área de conservação dele, né? E então toda vez que passa o satélite, só que o satélite, as fotos do satélite localizaram 2 buracos, porque aquelas árvores eram grandes, tinha imposição e lá tava uma falha, então ele teve que se explicar nesse sentido, né? Então realmente é importante que o produtor busque, e importante ter profissionais que nem vocês, porque vão alinhando. A questão documental é sempre complicada, tudo que é burocracia. E aí, você falou um negócio aí que arrepiou o resto dos meus cabelos, né? Vocês podem perceber que já tem bem pouco, mas ainda assim funciona nesse sentido, que é o Gov, né? Que cara, para você conseguir um acesso e terminar primeiro conseguir o acesso, né? Você consegue o acesso, beleza. Aí para você finalizar o processo, é meio que na oração, né? Você fica ali com o terço do lado contando, porque não é fácil, gente. Então, realmente, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante nesse sentido, para garantir o mínimo para o produtor, que é o custeio, continuar produzindo e passar por essa fase burocrática. Bom, importante sempre dizer, para encontrar vocês, com quem pode conversar, o produtor, a respeito desse assunto. Sim, Cunhasque. Então, ali na agência, né, nós estamos o time agro, né, eu e a Maria como gestoras, tem o Rafael, que é o nosso assistente. Então, os cooperados, sendo cooperado ou não, né, aos não cooperados fica o convite também para passar na agência, tomar um café, tiver dúvidas. Então, a gente fala assim que nós somos consultores, nós estamos disponíveis, né, para tirar todas as dúvidas, para realmente direcionar o produtor, para que ele consiga, né, ter acesso ao custeio, ter acesso ao crédito rural de forma rápida, segura e que não fique nada pendente. Perfeito. Para a gente fechar, só aproveitando, já que a gente está na fase do milho e safrinha, imagino que alguns pedidos já estão chegando para vocês no sentido de seguro, solicitação nesse sentido, porque não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? A gente está vendo isso em campo acontecendo. Nem todos estão passando por isso, mas esse ano a gente vai ter principalmente aqui na nossa região, bastante áreas descontadas, né? Com certeza, Cunhasque. É um desafio, né? O agricultor, ele sempre passa por desafios e a cooperativa está junto nesse momento também, tá? Então, a gente fez vários acionamentos, né, de Proagros para quem foi necessidade, né, de estar acionando. A gente até comentou, né, Cunhasque, acionou por seca, porque o plantio ele não se desenvolveu bem, o milho, né? E agora, muitas vezes, a gente vai ter que estar colocando um agravamento de chuva excessiva. Ou até mesmo porque o milho acaba brotando, né, com esse clima úmido que a gente tem aí, né? Mas essa semana, graças a Deus, eu acho que vai dar sol, né? Vai dar para todo mundo aí iniciar, pelo menos, todas as colheitas, né? Para dar esse retorno. Mas referente ao Proagro, a gente está disponível, ao seguro particular também, a gente comercializa, né? Até para a próxima safra. Então, a gente está disponível para tirar as dúvidas disso também. Esse ano se superou. Nós tivemos seca, nós tivemos granizo, geada e excesso de chuva agora na colheita. Então deu completo, né? Completo realmente para o produtor. O produtor fica numa situação delicada nesse sentido. Vamos torcer porque essa ventania não traga mais prejuízos, né? Porque tem muito milho aí que já passou da hora de colher, fica fragilizado, né, a estrutura, e aí pode trazer mais problemas. Meninas, obrigado, tá? E Maria, Letícia, muito obrigado aqui pela presença de vocês. E o espaço sempre está disponível aqui quando precisar, principalmente a orientação para os nossos produtores. A gente que agradece, tá, Cunhasque? Fica então o convite aí a todos os produtores e não produtores também da cidade, né? A cooperativa um dos pilares é estar presente na comunidade, então a gente está aqui realmente para passar informações, tirar dúvidas, para quem também ainda não é cooperado da Cressol. Fica o convite, ir até a agência, tomar um café conosco, nos conhecer as nossas instalações e tirar todas as dúvidas. Nós agradecemos, Cunhasque, então, pela oportunidade de estar aqui, né? Estivemos aqui faz poucos dias, então surgiu essa pauta de tirar dúvidas, né, sobre os documentos e a gente aceitou na hora, né, de vir aqui falar. Então, como eu falei, como a Maria também comentou, nós somos consultores, estamos aqui para ajudar, né, não só cooperados, mas todos os produtores, e a agência no geral, né, atende outros públicos, PJ, PF. Então, fiquem à vontade, fique o convite aí para vir tomar café conosco, conhecer a nossa equipe.
Meninas, podem ficar à vontade. Eu vou virar direto aqui, viu, Luiz, para o Jornal da Manhã Esportes. Argentina, sim, a Argentina está na final da Copa do Mundo. Vocês acompanharam o... Falei para ficar à vontade, mas não vou resistir ao fato